Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai seja com cada um de vocês, que o Senhor nos ajude a andar na sua presença. Eu quero, nessa tarde, trazer o seguinte assunto: o aborto em caso de estupro. Eu quero falar do aborto de uma forma geral e depois me direcionar especificamente o aborto em casos específicos, focando o aborto em caso de estupro. Meus irmãos, estaremos falando sobre um assunto difícil não apenas no campo da ciência, não apenas no campo da ética, mas um assunto difícil no campo da subjetividade. E eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade. Eu só gostaria de trazer princípios da palavra que talvez nos ajude a refletir e nos norteiem acerca disto. Então, entrando neste assunto, qual é o ponto cristão acerca dessa discussão? O ponto cristão está em Gênesis, capítulo 9, onde Deus vai dizer para Noé o seguinte, versículo 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem e semelhança. Então, a Bíblia está dizendo que o homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a sua vida é sagrada. Por isso que a sua vida tem esse aspecto de inviolável. Aí, a nossa visão cristã é esta: o valor da vida humana se dá pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus. Nós temos nossa perspectiva ecológica, mas a diferença que nós atribuímos à vida humana e à vida dos animais é que os animais são criaturas de Deus, mas não são imagem e semelhança de Deus. Diferente do homem, que não apenas criatura, é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, como é que nós nos posicionamos acerca do aborto? Sendo assim, como é que nós vemos o aborto em casos específicos? Para a gente entender melhor, vamos pensar aqui. O que é o aborto? Na prática, o que realmente é o aborto? Eu quero começar lhes dizendo que existe uma coisa que eu chamo de eufemismos ideológicos. Eu chamo assim, eufemismos ideológicos. As ideologias querem colocar em pauta certos temas. E para que esses temas não choquem, para que esses temas sejam melhores aceitos, eles colocam de uma forma assim que amenizam a ideia, um eufemismo. Por exemplo, quando fala sobre desencarceramento, a expressão dá a ideia de que está fazendo algo bom. As pessoas presas estão soltas agora. Mas a ideia do desencarceramento, na realidade, é a impunidade ao criminoso condenado. Percebeu por que eufemismo? Quer dizer, tirou o peso do que realmente é o encarceramento. O encarceramento é a punição ao criminoso condenado. Você roubou, por isso você tem que ser preso. Você matou, você estuprou, você traficou. Quer dizer, o que é o encarceramento daquele indivíduo? É a punição pelo seu crime. Quando o pessoal fala do desencarceramento, está falando da impunidade daquele que praticou o crime, que foi preso e que foi condenado pela lei, pela justiça. Percebe o eufemismo? Então, você já percebeu que eu sou contra o desencarceramento. Cometeu crime? Tem que ser preso. Indo além, nessa questão de eufemismo ideológico, só para a gente entender o que é o aborto. As pessoas hoje falam muito sobre valores judaico-cristãos e falam que são apenas valores relativos que têm que ser desconstruídos. Quando fala valores judaicos cristãos, fica parecendo que é apenas uma questão cultural. Mas, meus irmãos, na realidade, nós estamos falando de valores bíblicos. Então, não é apenas uma questão judaica cristã no aspecto de cultura, é uma questão de Bíblia. O que a Bíblia ensinou no Velho Testamento aos judeus, o que a Bíblia ensina ao Novo Testamento aos cristãos. Então, quando fala valores judaico-cristãos, é um eufemismo para amenizar o que a Bíblia ensina. Indo um pouco além, só para a gente poder entrar na questão do aborto, como um eufemismo ideológico. Quem aqui não tem ouvido falar ultimamente sobre o tal do poliamor? Poliamor, diversas formas de amar. Já existe dentro dessa ótica de poliamor o tal do trisal, quer dizer, um casamento a três.
e inventaram aí hoje, já associado com o tal do poliamor, cerca de 52 tipos de gêneros diferentes. Meus irmãos, esse eufemismo, poliamor, diversas formas de amar, na realidade, é o incentivo à promiscuidade e à perversão sexual do homem que foi feito à imagem e semelhança do Deus Santo. Está vendo como é que é a ótica cristã? Isso tudo, na realidade, é um incentivo à promiscuidade e à perversão sexual do homem que foi feito à imagem e semelhança do Deus Santo. E, dessa forma, leva o homem às práticas mais vis, mais torpes e mais degradantes da sua moralidade. Meus irmãos, vocês estão percebendo que eu estou tentando assim ser bem claro sobre os posicionamentos. As pessoas usam eufemismos ideológicos para que nós comecemos a aceitar certas coisas sem notarmos o que elas realmente são. Desencarceramento, impunidade ao criminoso. Valores judaicos cristãos, mais que questão cultural, é o que a Bíblia ensina. Poliamor não é incentivo às diferentes formas de amar tão somente. Poliamor é o incentivo à promiscuidade e à perversão sexual do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E, meus irmãos, nesse negócio de poliamor, o que está fazendo é o seguinte, levando as práticas mais vis, mais degradantes e mais torpes da moralidade do homem. Sendo assim, considerando os eufemismos, o que é o aborto? Veja se não tem um eufemismo ideológico para levar a gente a não considerar o que o aborto realmente é. As pessoas vão dizer o seguinte, que o aborto é o direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Meus irmãos, vamos entender isso. Eu defendo o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Eu defendo. Eu defendo que a mulher tem o direito de emagrecer, que a mulher tem o direito de engordar. Eu defendo que a mulher tem o direito de colocar silicone, de tirar silicone, é a liberdade dela. Eu defendo o direito sobre o próprio corpo. Mas nós não estamos falando sobre esse direito. Estamos falando sobre outra coisa. Está associado ao corpo da mulher? Claro que está, porque a gravidez é no corpo dela. Mas a discussão não é o direito dela sobre o seu corpo. O que é o aborto? Algumas pessoas vão dizer que é tão somente a retirada de um amontoado de células. Então, aqueles que não creem que o feto é uma vida, é um ser, vão dizer que é apenas a retirada de um amontoado de células. Meus irmãos, uma verruga é um amontoado de células. O que está no ventre da mulher na gestação não é apenas um amontoado de células. São células organizadas, são células que formam uma vida. Indo um pouco além. Alguns vão dizer que o aborto é a simples interrupção da gravidez. Será que é tão somente isso? A simples interrupção da gravidez? Bom, meus irmãos, o que nós precisamos entender? Será que o aborto não é o assassinato do ser que está no ventre materno? Olha, já não tem eufemismo. Já não tem eufemismo. O aborto é o assassinato do ser que está no ventre materno. Seja o embrião, seja o feto. Está assassinando aquele ser que tem vida, aquele ser que está evoluindo, aquele ser que está se formando para ser o que nós somos. Esse ser será morto no ventre materno. Percebe aí a diferença de perspectiva? Veja bem, o que é o aborto? É tão somente o direito da mulher sobre o seu próprio corpo? Se fosse só isso, tranquilo. É tão somente a remoção de um amontoado de células? Se fosse só isso, tranquilo. É tão somente a interrupção de um procedimento biológico? Se fosse só isso, tranquilo. Mas, meus irmãos, e se for, como eu entendo e tenho certeza que é, o assassinato de um ser no ventre materno? Assassinato de um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então, veja bem, porque eu entendo assim, eu defendo que em casos gerais, o aborto deve ser proibido. Em casos gerais, o aborto deve ser debatido.
Alguém vai dizer assim, mas espera, para dizer que é o assassinato, a gente precisa saber quando é que começa a vida. Aí vai entrar algumas discussões que terão teorias científicas, que terão muitas opiniões. Veja, nas teorias científicas, existem cerca de 20 etapas que os cientistas vão usar para dizer quando que começa a vida. Você vai perceber que tem muitas teorias aí. Vai ter muito chutômetro. Veja bem, 20 etapas. Quer dizer que se uma estiver certa, as outras 19 estão erradas. 20 etapas quer dizer que se uma estiver certa, as outras 19 serão assassinato. Percebe como é que a discussão ela precisa ser levada a sério? Veja, se eles dão 20 possibilidades diferentes, quer dizer que só uma está certa. Se só uma está certa, as outras 19 implicam em assassinato. Se eu admito que a vida vai começar em uma dessas 20 diferentes etapas, olha, essa daqui que começou a vida, tem vida. As outras 19, elas vão estar erradas. Se eu praticar o aborto nas outras 19, será assassinato. Dessas 20, entre os muitos chutômetros, tem aqueles que dizem que a vida surge quando a mãe, quando a mulher reconhece o que está no seu ventre como um ser. Ficou subjetivo, não tem nada de ciência aí. Quer dizer, se ela reconhecer com 1 mês, então já é uma vida. Se ela reconhecer com 4 meses, é aí que será a vida. Se ela só reconhecer com 9 meses, então só com 9 meses que será a vida. Percebe como é que fica subjetivo? Meus irmãos, das 20 teorias, as 5 principais são: a vida começa no momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, surge o zigoto, ali começa a vida. Primeira teoria. A segunda, a vida ocorre quando o embrião chega ao útero da mulher. Então, só ali que começa a vida. A terceira teoria, a vida ocorre no começo da atividade cerebral. Terceira teoria. A quarta, a vida ocorre quando o feto pode sobreviver sozinho. Quando o feto puder sobreviver sozinho fora do ventre materno, geralmente ali com 6 meses de gravidez, é ali que começaria a vida. E a quinta teoria é que a vida só começa após o parto. Percebe aí que são teorias diferentes? Dessas teorias, o que nós realmente temos como fato? Dessas teorias, o que nós realmente temos como fato é que no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali surge o zigoto. Ali nós já temos um ser programado e desenvolvendo para ser o que nós somos. Então, cientificamente, se a gente for pela lógica científica, sem teorias, a vida começaria ali. Qual é a perspectiva que nós temos a partir da Bíblia sobre isso? Qual é a perspectiva que nós temos a partir da fé? A fé sempre vai se opor ao reducionismo materialista. O reducionismo materialista nega o aspecto transcendental da vida. No reducionismo materialista, você é tão somente alguns quilos de carne e osso, independente do seu estágio de vida. Então, é um reducionismo que só olha a matéria. A fé, de uma forma geral, e principalmente a fé cristã, vai além disso. Vai dizer que nós somos mais do que apenas matéria. Vai dizer que nós somos mais do que carne e osso. A fé cristã vai dizer que nós temos uma parte imaterial, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Espírito, alma, chame como quiser chamar. Mas é assim que a Bíblia nos ensina. E na perspectiva bíblica, a criança já no ventre materno, ela já é reconhecida como um ser. Você pode perceber isso na história de Rebeca. Rebeca está grávida, e é o primeiro ultrassom da história. Rebeca, ela sente um desconforto na sua gravidez. E Deus fala para ela que existia 2 seres no seu ventre, 2 bebês. E esses 2 bebês lutavam um contra o outro. Então foi o primeiro ultrassom nesse sentido. Ela descobriu que estava grávida de gêmeos
e descobriu que os gêmeos seriam meninos. Ali a Bíblia já reconhece aqueles 2 bebês como seres, como pessoas. Mais além, você vai ver a história de Isabel, mãe de João Batista. Quando Maria vem ao encontro de Isabel, Isabel fala assim: olha, o bebê no meu ventre, a criança no meu ventre. Observe, por favor, se não está assim, em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 diz dessa forma, versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo a criancinha no seu ventre, não tinha nascido ainda e já era uma criança. Tem tradução que fala o bebê. Então, meus irmãos, a Bíblia vai reconhecer que já no ventre materno é um ser. Já no ventre materno é uma pessoa. E o exemplo maior, Maria, que o seu bebê foi concebido pelo Espírito Santo. Quer dizer, ali no ventre já surgiu a pessoa de Jesus Cristo, obra do Espírito Santo. E, meus irmãos, para fechar esse ponto aqui da perspectiva bíblica, o salmista, no Salmo 139, ele trata a gestação de uma perspectiva que lhe traz assombro, que lhe traz reverência, que lhe traz uma profunda admiração. Nós não podemos ver a gravidez apenas como um amontoado de células. É algo assombroso, feito pelo Deus Todo-Poderoso. Ali começa a vida já imagem e semelhança de Deus, já sagrada, e já com direito a sendo inviolável. É assim que nós enxergamos. Mas, meus irmãos, como lidar com o aborto em casos específicos? De forma geral, eu já me posiciono contra. Eu creio que é o assassinato de uma vida à imagem e semelhança de Deus. Mas e nos casos específicos? E quais são os casos específicos? O primeiro é quando o bebê já está morto no ventre materno. O primeiro é este. Minha esposa, nós temos 2 filhos, mas entre os 2 nós tivemos uma gravidez. No ultrassom de 2 meses estava tudo bem. Mas no ultrassom de 4 meses, nós descobrimos que o feto, infelizmente, tinha morrido. Então, ali já estava morto. Não tinha mais vida ali. O coração não batia mais, não estava vivo. Nesse caso. Segundo exemplo, ou segundo caso específico. E quando a gravidez traz risco de vida à mãe? Terceiro caso. E quando a gravidez é fruto de estupro? Meus irmãos, eu vou dar aqui o meu posicionamento em cada um desses 3 casos. Veja, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou a última voz. Eu sou só um servo de Deus que estuda a Bíblia e crê que precisa se posicionar acerca desses assuntos. O posicionamento que eu vou trazer aqui será uma coisa que eu tenho convicção que eu vou trazer com a razão e com a Bíblia. Mas eu quero dizer que a decisão de cada um deve ser respeitada. Não quero violentar a sua decisão. No primeiro caso, quando o feto já está morto, não há um assassinato, porque o feto já está morto. Então ali não é um aborto da vida. Ali só está retirando o feto morto que não vai mais se desenvolver. Então, neste caso, eu creio que é super tranquilo. Eu creio que não precisa nem discutirmos muito acerca disso. Quando a minha esposa viu ali no médico que o feto estava morto, nós decidimos tranquilamente retirar, até para a saúde dela. Até para que aquele feto ali não acabasse trazendo algum mal à saúde dela. Então, não foi um aborto à vida, necessariamente, porque o feto já estava morto. Nesse caso, creio que é tranquilo. O procedimento feito é chamado de curetragem. Quando o organismo não expele espontaneamente, então é feito uma curetragem. Segundo caso, e quando a gravidez traz risco de vida ou de morte à mãe? Meus irmãos, esse segundo caso, eu estava estudando a respeito, esse segundo caso é raro. Não é tão comum, não. Em casos assim é raro. E nesses casos, precisa-se pensar bastante e considerar segundas opiniões. Então, veja, não é comum
E quando acontece, tem outros fatores que precisam ser considerados. O que eu li a respeito é que todo procedimento de aborto é um procedimento invasivo que também tem seu risco. Então eu falo, olha, a gravidez está trazendo risco, mas o aborto também pode trazer o seu risco. Daí eu lhes dizer que são casos que precisam ser pensados. A decisão da mãe. E se o marido a ama, se o marido está ali junto com ela, claro que seria importante ela ouvir o seu marido. Aí a decisão da mãe. Mas eu vou dar o meu posicionamento daqui a pouco. Terceiro lugar, que é o mais complexo, que é o mais complicado. E quando a gravidez acontece em caso de estupro. Meus irmãos, nesse terceiro caso, veja, quando é o segundo caso, risco de vida à mãe, são casos raros. Mas no caso de estupro, infelizmente, não é tão raro. Infelizmente, não é tão raro. Tem acontecido várias gravidezes fruto de estupro. Infelizmente. Fico muito triste de ter que dizer que não é tão raro quanto eu gostaria que fosse. Aliás, pelo meu gostar, não seria em caso nenhum. Mas, infelizmente, não é raro. Tem sido mais comum do que a gente imagina. E a minha tristeza aumenta por saber que aqueles que defendem pautas abortistas, em todos os casos, usam dessa situação tão triste, tão dolorosa, para, então, tornar comum a ideia de aborto em qualquer caso. Veja, pegam uma situação que é dolorosa, que é traumática, que realmente deve despertar no coração de todos nós um profundo lamento e uma profunda tristeza pela mulher que foi estuprada, pega essa situação para defender aborto em todos os casos. Veja, não é tão raro, mas é triste que, infelizmente, as pessoas pegam dessa situação para defender que o aborto seja uma coisa comum em qualquer situação. O que eu posso dizer para vocês no caso da gravidez por estupro? Como é que lida com a ideia de abortar? Eu faço 3 considerações. A primeira consideração que eu faço. O que é feito com o estuprador? Porque a tendência ideológica é focar na mulher que engravidou, é focar na gravidez. O que é feito com o estuprador? Eu acho triste que boa parte das vezes, não estou generalizando, mas boa parte, vou até dizer que a maioria das vezes, aqueles que defendem abertamente o aborto daquele bebê que está sendo gestado no ventre materno, aqueles que defendem o aborto, o assassinato daquela criança, eles vão em direito do estuprador. Eles acham que não podem haver penas mais duras contra o estuprador. Eles acham que no caso do estuprador não é vítima da sociedade, é isso, é aquilo. Desencarceramento. Em algum momento, a ideia do desencarceramento vai privilegiar o estuprador. Então, meus irmãos, a primeira consideração que eu faço é esta. Tome cuidado. Às vezes pegam pautas sensíveis, dolorosas, que mexem com o nosso coração, com o nosso sentimento, mas no fundo o que eles querem é promover ideologias outras. Primeira pergunta, consideração que eu faria é essa. O que é feito com o estuprador? Eu defendo penas mais duras para estuprador. Defendo que o estuprador não tem que ter direito de condicional. Defendo que o estuprador tem que ser preso e cumprir a pena por inteira. Eu defendo isso. Mas pronto, discussão não é sobre o estuprador, era só um parênteses que eu queria abrir. A segunda consideração que eu faço é a seguinte, pensem comigo. O estupro foi uma violência que o mais forte cometeu contra o mais fraco. Porque esse mais fraco não tinha condições de se defender. Não é isso o estupro? É a violência do forte contra o fraco, se aproveitando do fato de que o fraco não pode se defender. Meus irmãos, considerando as devidas proporções, o aborto não é a mesma coisa? Considerando as devidas proporções. Assim como o estupro é a violência do forte contra o fraco, porque o fraco não pode se defender, o aborto não é a violência contra o fraco, porque o fraco não pode se defender. Mas veja, me permita, por favor, enfatizar algo.
respeitando as devidas proporções, porque tem uma diferença muito grande. O estuprador é uma pessoa que tem desvio de caráter. O estuprador é um mau caráter, é um bandido, é um facínora. A mulher que, de repente, nessa situação, pensa no aborto, ela não tem desvio de caráter, não. Ela não é uma bandida, ela não é uma facínora. Nada disso. Ela é uma pessoa que está tendo um sofrimento psíquico, está tendo um sofrimento físico e está tendo um sofrimento social. Então, ela é vítima, ainda que ela pense em abortar. Ela é vítima. Vejam bem a diferença que a gente faz aqui. Na perspectiva do bebê, ele é vulnerável e ele estará sofrendo a violência porque ele não tem como se defender, na perspectiva do bebê. Mas isso não quer dizer que a mulher que está abortando porque foi estuprada, ela deva ser comparada com o estuprador, de maneira nenhuma. O estuprador é um bandido, é um mau caráter, é uma pessoa que eu tenho todo o desprezo. Mas a mulher, nessa situação, ela é vítima também. Ela está tendo um sofrimento psíquico, ela está tendo um sofrimento físico, ela está tendo um sofrimento social, e eu vou lhe dizer que só ela e Deus é que sabem como é que está sendo para ela. Então, ao mesmo tempo que eu sou contra o aborto, eu não posso de maneira nenhuma apontar, acusar e criticar a mulher numa situação como esta. Sendo assim, meus irmãos, o que eu gostaria que nós pensássemos por fim? A terceira consideração, e para mim essa é a principal. O que está no ventre da mulher, seja na situação que for, é um ser à imagem e semelhança de Deus? Para mim, essa é a pergunta principal. Essa é a maior de todas as considerações. E aqui realmente vai entrar a perspectiva da fé. Vai entrar a perspectiva da, como é que a gente pode dizer? De um existencialismo. O que é que está no ventre da mulher? É um amontoado de células? É uma vida tão sem importância, é uma vida sem uma importância maior, como seria a vida de um animal? Veja, não é sem importância, é sem importância maior, como a vida de um animal? Ou é um ser feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, porque eu creio que o que está no ventre materno é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, eu me posiciono contra o aborto em todas as situações. Eu me posiciono contra o aborto em todas as situações. Eu creio que quando traz um risco de vida à mulher, é uma decisão dela. E a decisão que ela tomar, ainda que eu não concorde, eu devo respeitar. Eu creio que uma mulher que foi estuprada, ela toma a decisão pelo aborto, eu não concordo com o aborto, porque eu creio que é um ser à imagem e semelhança de Deus. Mas eu devo respeitar a decisão dela, porque só ela e Deus que sabem o que está acontecendo com ela. Assim, meus irmãos, como pregador da palavra de Deus, eu creio que eu preciso levantar a minha voz com humildade, com muito temor. Devo levantar a minha voz sempre para dizer o que a palavra de Deus ensina, para fazer valer os princípios da palavra de Deus. Porque eu creio que a vida é sagrada por ser imagem e semelhança de Deus, a vida humana, eu não posso concordar com o aborto. Mas eu creio também que assim como eu preciso levantar a minha voz pelo fraco, pelo vulnerável, que é, no caso, o bebê que está sendo abortado, eu também preciso levantar a minha voz em favor daquela mulher que está passando por esse sofrimento todo. Então, ainda que eu não concorde com a decisão, eu espero nunca ter o dedo que aponte, mas sempre a mão estendida que ampare. E nesse caso, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer que seria muito importante que houvesse iniciativas da igreja no Brasil, como parece que há iniciativas da igreja nos Estados Unidos, para oferecer opção para a mulher nessa situação. Oferecer um amparo emocional, um amparo psicológico, um amparo espiritual para aquelas mulheres que quiserem levar a gravidez adiante nessa condição. Nos Estados Unidos eu sei que existe até entidades de adoção para crianças que foram vítimas de estupro, para crianças que nasceram
de mulheres que foram estupradas. Eu creio que talvez no Brasil seria importante se houvesse iniciativas assim. Para a mulher que foi estuprada, talvez ela não consiga conviver com aquela criança que é filha do estuprador. Aí talvez poderia haver no Brasil iniciativas como esta. Mas, meus irmãos, em casos específicos, ainda que eu seja contra o aborto, creio que devemos respeitar a decisão da mulher e ajudá-la a desfrutar a graça e misericórdia restauradoras que há em Cristo Jesus. Perguntaram há um tempo atrás no nosso chat como nós deveríamos nos posicionar acerca disso. Eu espero que nesse momento de bate-papo possa ter sido dado um parecer que leve as pessoas a refletir. Que a palavra de Deus tenha sempre uma liberdade especial em nossos corações, e se porventura ficou algo não muito bem entendido, no nosso chat aí dá para você ter o contato da igreja, manda zap para a gente, que a gente responde pessoalmente para você. Que Deus os abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Um carinhoso abraço.